Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre fortaleza. Vocês já pensaram o que é um homem ou uma mulher forte? Isso é uma pergunta ou um pensamento que as pessoas têm com frequência, né? O que eu preciso fazer para ser uma pessoa mais forte? Bom, geralmente quando nós ouvimos isso, né, o que é um homem, uma mulher forte, pode ser que a primeira característica que nos surja seja a força física, né? Também uma pessoa firme, corajosa, que aguenta os sofrimentos, ou aquela pessoa que consegue lidar com os sofrimentos, com os problemas, né, de modo solitário, né? É bem interessante isso, porque isso é um cenário que eu vejo com frequência na clínica, né? Das pessoas acharem que ser forte ou, sei lá, estar bem emocionalmente é você conseguir lidar com os próprios problemas sozinho. Quando na verdade não é isso, né? É justamente o contrário disso. A fortaleza, ela é uma virtude que fortalece a vontade. Então, para que a pessoa tenha a capacidade de enfrentar sem medo as coisas boas, para que a pessoa tenha a capacidade de resistir sem reclamar. Então, e não necessariamente ela vai precisar fazer isso sozinha, né? Ela pode contar com a ajuda de outras pessoas, inclusive de profissionais para isso, né? E por que a gente pensa numa virtude, né? Para falar sobre a virtude da fortaleza. As virtudes, né? Elas são aquilo que a gente chama do justo meio entre dois comportamentos, dois hábitos ruins, né? Então, a gente pode pensar, no caso da fortaleza, né? Ela é o justo meio entre o temor, né? Que é o medo excessivo, e a audácia, que é uma coragem, né? Desordenada, que muitas vezes é imprudente, né? E quando a gente fala de virtudes, isso é muito importante porque as virtudes são, vamos dizer assim, uma espécie de rota, né? De caminho para que a gente viva uma vida feliz, né? Então, por isso que a gente frisa nessa questão das virtudes, né? É interessante porque tem uma imagem que nos ajuda a entender também um pouco do que é uma virtude, que é como uma bússola, né? Aquilo que vai mostrar o caminho certo. Então é como se a virtude nos ordenasse. Se pensarmos também no sentido, né, de virtude buscando outras palavras, seria como um hábito bom. Então, o que é um hábito? Aquilo que a gente já faz sem precisar pensar muito, né? Um exemplo muito simples, né, seria assim, a gente acorda todos os dias, eu acordo, por exemplo, todos os dias às 6 horas da manhã com o despertador. Depois de anos fazendo isso, o meu corpo vai criar um hábito, vai chegar uma hora que pode ser que eu acorde sem despertador, isso é um hábito. Então, quando a gente consegue fazer aquilo sem precisar refletir muito ou nos educar, né? Isso é um hábito. E a virtude é um hábito bom. Sendo assim, né, o vício seria um hábito ruim. Então, por isso a importância de falar de virtudes, né? E por que, especificamente, falarmos hoje sobre a virtude da fortaleza? Por que nós pensamos nesse assunto? É interessante porque isso é um assunto que aparece indiretamente com muita frequência na clínica, né, com os pacientes. E é exatamente porque a fortaleza, ela é essa virtude que nos ajuda a fortalecer a vontade. E o que aparece com muita frequência são pessoas dizendo, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Hoje eu não tive vontade de levantar, eu não tive vontade de trabalhar. E aí é como se ficasse um impasse, né, interno da pessoa entre a vontade, que é de não fazer os deveres, e a responsabilidade que chama, né? Então, às vezes a pessoa fica, mas eu tenho que fazer sem vontade? Ou então, o que falta em mim para que eu consiga ser mais organizado, para que eu consiga viver a ordem, por exemplo? Ou então, o que falta em mim para que eu consiga estudar mais, trabalhar melhor? E a fortaleza, ela vai ser essa virtude que vai nos ajudar a sustentar essas responsabilidades que a gente tem. Por isso que essa definição, vou até ler que eu acho que ela é bem interessante, né? A fortaleza é a virtude que fortalece a vontade com o objetivo de enfrentar sem medo coisas boas mais difíceis e buscar um bem árduo sem desistir e sofrer sem reclamar. Então ela é de fato uma luz para nós, né, e um sustento assim, para que a gente
permaneça firme nos deveres, né? Então ela vai ter aí duas manifestações, né? Então uma é a capacidade de enfrentar e outra a capacidade de resistir, né? Sempre que você observa que você se coloca algumas metas, né? Geralmente essas metas estão relacionadas a coisas boas que você quer alcançar, né? Uma melhora profissional, uma melhora pessoal e tudo mais, né? E muitas vezes nesse percurso vão surgir empecilhos, coisas que vão querer te desviar desse caminho, né? Podem ser os amigos, né? Então, sei lá, você quer, vou dar um exemplo, você quer passar no vestibular, e aí, poxa, o que você tem que fazer para passar no vestibular? Você tem que enfrentar, né? Ali os livros, às vezes algo que se torna cansativo e tudo mais, né? E aí você vai ouvir, de repente, de alguns amigos, pô, para de estudar um pouco, você está estudando demais e tal. E aí vem a outra parte, que é a capacidade de resistir, né? Porque você tem uma meta, né? Ainda que seja uma meta, vamos dizer assim, tem um prazo para ser concluída, né? Não é uma meta final, vamos dizer assim, né? Mas é uma meta que precisa tanto da capacidade de enfrentamento, né? No momento que você está assim, pô, que preguiça, tô a fim de fazer outra coisa, ir lá enfrentar, e resistir quando alguém está tentando te tirar desse percurso, né? Sim, e aí por isso que é importante a gente entender os vícios que tem, né, ligados com essa virtude, relacionados com essa virtude, né? Porque a pessoa pode ser pouco forte, então não ter a fortaleza, ou ela pode ser forte excessivamente. E como a virtude ela é o meio, ela é o equilíbrio, se você tem uma fortaleza excessiva que excede a sua razão, isso também não é virtude, né? Isso vai se tornar um vício, que seria... Qual que é o nome? A audácia. Que seria a audácia. Então, a falta de fortaleza é o temor, você ter muito medo das coisas e não conseguir. Esse medo é tão grande que você não consegue enfrentar e ir em direção àquilo. Você paralisa, né? Exato. Você vai paralisar diante das situações. E a audácia seria, eu sou forte demais, vamos dizer assim, mas forte no sentido negativo. Por exemplo, expor a própria vida numa situação em que a pessoa se acha extremamente corajoso. Então, nossa, eu sou tão corajoso que eu vou me desafiar a fazer determinada coisa, mas que vai expor a minha vida ou expor a vida de outra pessoa. Então, isso não é virtude, né? Sim. E aí a gente pode trazer aqui um exemplo de uma pessoa que vai roubar um banco, ela vai fazer uma grande, vamos dizer assim, uma grande peripécia, né? Você pode até falar que essa pessoa tem uma coragem, né? Que ela tem uma força ali. Só que você não pode dizer que ela tem uma virtude, porque o que ela está fazendo não vai direcioná-la ao bem, né? Não vai fazer bem pros demais, né? Então, ter isso em mente, que a virtude, ela é o justo meio, mas não quer dizer que ela é uma coisa assim de mediocridade, né? Para você ser virtuoso, você precisa ser grande, vamos dizer assim, né? Então, vamos imaginar uma montanha, né? Então, a gente está falando aqui da fortaleza. Então, tem por um lado, da parte baixa da montanha, tem o temor, do outro lado, tem a audácia, né? A fortaleza, por si só, né, ela está no topo da montanha. Então, para a gente ser virtuoso, independente da virtude, né, a gente precisa ter muita força, dedicar muito esforço, muito tempo, né? Sim. E aqui o Helder trouxe esse exemplo de uma pessoa que vai a um banco, por exemplo, roubar, mas tem outros exemplos que a gente pode pensar também mais voltados para o nosso dia a dia. Então, de repente, enfrentar as pessoas, né? Eu não consigo levar um desaforo. Eu tô sempre ali com uma resposta, por isso eu sou muito corajoso. Eu sou muito forte, porque eu não levo o desaforo para casa. Isso é muito frequente a gente ouvir, né? Mas isso não é virtude. Porque você pode ofender as outras pessoas, porque você pode se expor às vezes sem necessidade, ou expor alguém que você ama sem necessidade. Um filho que enfrenta o pai e se acha corajoso por isso, não é virtuoso, né? Porque ele vai estar enfrentando o pai de uma forma que vai tirar ali também a ordem das figuras, né? Entre pai e filho. Então tem muitas situações pequenas do nosso dia a dia que às vezes a gente pode se sentir corajoso fazendo, mas que isso está nos afastando do bem, né? De uma ação, de uma boa ação. Sim. E se você parar para observar, né, nós estamos num tempo de pessoas fracas. Então,
O que reforça ainda mais a importância de falarmos sobre essa virtude, né? E esse tempo é marcado por pessoas que se ofendem com qualquer coisa, qualquer contrariedade, né, faz a pessoa desistir dos seus objetivos. Uma mudança climática faz com que se crie uma enxurrada de memes, né, de comentários reclamando sobre a mudança do tempo, né? Agora está muito frio, agora está muito calor, né? E isso é um problema, né? Mentalmente, as pessoas que reclamam acabam se tornando mais fracas, porque é como se elas andassem com uma mochila muito pesada nas costas, né? Imagina que, assim, ao acordar, você recebesse uma mochila que fosse colocada nas suas costas, né? E aí, a depender dos seus hábitos, né, das coisas que você vai realizando durante esse dia, vai sendo inserida uma pedra de 1 quilo nessa mochila. Algumas pessoas reclamam, enrolam, né? Tanto que, de repente, eu tô aqui sentado, né? Reclamei o dia inteiro, eu não vou conseguir levantar desse sofá, né? Mentalmente, isso acontece com muitas pessoas, né? Elas reclamam tanto que elas acabam por perder a energia, né? Por fazer coisas boas, por realizar coisas boas, né? E isso pode ir gerando outras questões emocionais, né? Então, também vejo que isso está muito relacionado a uma sociedade muito ansiosa, a sintomas de depressão, porque a pessoa fica ali estagnada nas reclamações. Então ela não está numa posição em que ela vai e enfrenta uma situação, né? Ela está numa posição de vítima, que ela fica ali só reclamando e não sai desse lugar, né? Tanto que a gente comentou aqui no início que a Fortaleza tem dois movimentos, assim, 2 manifestações. A capacidade de enfrentamento. Então, se a pessoa não enfrenta a situação, ela fica estagnada naquele mesmo lugar e aí ela começa a sentir uma insatisfação muito grande também, porque em algum momento ela vai perceber que ela não sai daquilo, mas em vez de agir, ela começa a reclamar disso também. Então, eu não consigo fazer nada, não consigo mudar de emprego, não consigo me organizar, não consigo... Tudo vira uma lamúria, né? Um mar de lamentações mesmo. Então, a Fortaleza, ela ajuda também nesse processo da ação, né? Da pessoa pensar, eu reconheço a minha realidade e isso é muito importante, especialmente no processo terapêutico, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Eu preciso encontrar forças, né? Pra sair daqui, né? Pra me mover. E aí a gente poderia já pensar num primeiro propósito, assim, né? Pra aceitar as circunstâncias, né? Para crescer em fortaleza, na verdade, seria aceitar as circunstâncias, não reclamar delas, ao ponto de chegarmos a agradecer por essas circunstâncias que nos incomodam, lógico. Então, baita de um calor, isso é algo incômodo, né? Mas a gente não precisa sair falando, pô, que calor, que coisa chata, né? Mas aí, de repente, eu posso me lembrar da Bá, que tá morando na Suécia, que lá é um baita frio do ano todo, eu falo assim, pô, é que tá legalzinho esse calor aqui, né? Começo a agradecer, né? Porque muitas vezes a força, né, ser forte, tem mais relação do que com as coisas pequenas, cotidianas, e muitas vezes escondidas, né, do que com aquelas coisas grandes e chamativas, né? Tem uma frase que diz assim: não esqueças que na Terra tudo que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. Ou seja, né, vamos em cada circunstância do nosso dia, né, buscar ter uma alegria, ter uma leveza, né, fazer o que deve ser feito, né, não reclamar daquele plano que saiu diferente do que a gente imaginou, né, porque a realidade por si só tem muito mais a ensinar, de repente, do que aquilo que a gente planejou, daquilo que a gente imaginou, né. Tenho uma pergunta para te fazer, que muitas pessoas podem estar pensando, né, ou já ter pensado em outros momentos. Mas se eu resisto às minhas reclamações, eu não estou deixando de viver a minha vontade, ou eu não estou deixando de mostrar quem eu realmente sou. Por exemplo, será que se eu não reclamar, eu estou sendo sincero? Será que eu não vou estar dentro de uma figura, sabe, de um personagem? O que você acha sobre isso? Eu acho que muitas vezes isso esconde uma fraqueza, assim, né? Porque o que vai resolver você reclamar? Então vamos pegar o exemplo do sol, né? Poxa, que sol! O que vai ajudar você falar que o sol está queimando, vamos dizer assim, né? O que vai adiantar você reclamar que o seu chefe fez isso ou aquilo no trabalho, né? Não vai adiantar nada.
Então, assim, muitas vezes esse lance que você comentou, né, é uma desculpa para às vezes até pra gente não agir, né? Então, bom, mais ou menos isso, né? Como uma forma de justificar a própria reclamação, Sim. né? Então, pra eu ser eu mesmo, eu vou começar a reclamar aqui, porque isso tá dentro de mim, então isso faz parte de quem eu sou. Na verdade, eu tô justificando o meu incômodo, né? Eu não tô sendo forte pra suportar essa pequena contrariedade, né? E isso toma tanta energia que a pessoa não consegue uma solução pro problema, né? Então, olha, que sol, que não sei o que e tal. Pô, sei lá, vai pra um lugar que tem sombra, vai num lugar que tá mais fresco, vai tomar uma água, vai se refrescar, né? Mas não, às vezes fica reclamando tanto que não consegue solucionar mesmo o problema ou achar alguém que possa auxiliar a resolver esse problema, né? E tem situações que realmente não tem como mudar essa situação, né? O próprio calor, eu tava na Suécia, teve a onda de calor aqui em Campinas, né? E acho que em outros lugares também. E aí muitos pacientes comentaram sobre isso, natural comentar, né? E não tinha como mudar, o que eles vão fazer, né? Tem gente que não tem ar-condicionado, não tem como... já tá com uma roupa fresca, não tem como mudar isso, né? E aí tem que conviver com esse calor. E entra numa questão de refletir, assim, né? Nossa, eu consigo suportar isso daqui sem ficar falando o tempo todo, né? Uhum. E penso também que isso vai para outras áreas da nossa vida. Então, às vezes, um desconforto em casa, uma dificuldade no matrimônio, entre a esposa e o marido. Então, se o marido sai para reclamar da esposa ou vice-versa, a esposa sai para reclamar do marido, o que isso vai ajudar, de fato, a crescer naquele ambiente, né? Em vez disso, ela ou ele, né, poderia estar refletindo ali em como tentar ser mais gentil com o outro, né? Em vez de estar só reclamando da situação. E ainda que nesse exemplo que você deu, se a pessoa sai para falar da esposa, do marido e tal, né? Que seja com uma pessoa que vai ajudar a resolver o problema, né? Não Sim. Só reclamar por reclamar, né? Porque às vezes quando a gente está reclamando, faz mal para quem reclama e aquela pessoa que está ouvindo também, né? Porque você fala assim, pô, essa pessoa aqui nada tá bom, tudo tem um porém, né? Então acaba criando-se um ambiente pesado, né? Acho que é importante também a gente esclarecer que aqui a gente está falando dessa reclamação de forma geral na convivência do dia a dia, né? Claro que quando um paciente chega para nós na terapia e traz alguns sofrimentos ou alguns incômodos que ele está sentindo no dia a dia, isso não é uma reclamação, porque a gente está ali para ouvir o paciente, para ajudá-lo a dar luzes, né? Para dar luzes a ele de como enfrentar aquilo. Claro que ele também pode ficar na terapia com um processo de só reclamar e não sair do lugar. Mas a terapia, ela é um lugar para trazer os nossos incômodos, né? Não sei se deu para entender o que eu tô querendo dizer. Às vezes esse processo de buscar terapia já é uma coisa da pessoa não ficar só nesse ciclo de reclamação, né? Ela já tá buscando uma ajuda, né? Já é um modo dela se reconhecer limitada, né? E que ela quer ter força. E também entender que dentro da terapia, tudo que é falado tem um propósito ali terapêutico e vai ser interpretado pelo profissional de uma outra maneira. Não vai ser como você está batendo um papo com um amigo e só lamentando da vida, né? Dentro da terapia, tudo tem um sentido da demanda que você está tratando. Então, a terapia é um lugar mais adequado para trazer esses incômodos, né? Digamos assim. Sim. E aí a gente estava falando das pequenas coisas, né? É bom que nós estejamos atentos a isso, porque senão nós viramos pessoas, vamos dizer assim, autômatas, né? Que fazem as coisas somente pelo dever, as coisas boas, né? Então não vou reclamar porque eu não devo reclamar. Não, mas assim, coloque você mesmo ali, né? No sentido de consciência, de inteligência, de compreender, não, faz mal, então eu não vou fazer, né? Isso faz mal pro outro, também não vou fazer. Ou seja, colocar uma intenção boa ali na coisa, né? No fundo é colocar-se por inteiro na coisa, né? A gente não é só o que a gente sente. A gente também tem uma vida intelectual, espiritual, que é o que há de mais elevado em nós, né? E nós precisamos colocar isso
né, nos nossos atos, né, de modo consciente. Senão é aquilo que eu costumo brincar, né, com os pacientes. Se a gente não usa inteligência nos nossos atos, a gente vive uma espécie de síndrome de Zeca Pagodinho, né, que é deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso é praticamente uma vida animal, não é o que cada ser humano é chamado a viver, né? A vida é muito, muito curta, muito especial, né? Para que a gente viva sem refletir, assim, né? Por isso, cada vez mais a gente fala sobre isso, né? A importância de estar consciente, de estar pensando nos próprios atos, para tentar sempre ser melhor de alguma maneira. E aí a gente pensou também em como trazer isso de uma forma um pouco mais prática, com alguns exemplos, né? E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre o filme, né? Sobre as séries que você estava, as cenas, né? A gente falou agora há pouco, no início do vídeo, que a Fortaleza nos auxilia a domar duas paixões, né? Que é o temor e a audácia. Né? E aí eu pensei, estou numa saga aí de assistir os filmes do X-Men, e aí pensei em duas cenas, né? Uma de cada filme. Uma é do filme, eu esqueci o nome agora, mas é aquele que eles voltam no passado. E o outro é do Logan, né? Do filme do Logan. Então, na cena do Dias de um Passado Esquecido, eu acho que é esse o nome, tem o Xavier, que era o mais inteligente, ele tinha o dom de, né, perscrutar ali os pensamentos e tudo mais. E ele, por conta dessa inteligência, ele conseguia orientar os demais, né? E aí o Wolverine volta no passado e ele tá num momento que ele abriu mão desses poderes, vamos dizer assim, por conta de um medo excessivo. Ele não conseguia lidar com aquele sofrimento, de ouvir a dor dos outros, né? Ou seja, ele deixou de assumir as responsabilidades dele, né? Que no caso eram esses poderes que faziam com que ele conseguisse orientar os outros mutantes e até os outros humanos, né? E por conta dele não assumir essa responsabilidade, muitas pessoas vieram a sofrer, né? E aí tem uma cena que ele tá querendo pôr o cérebro lá na cabeça dele para saber onde estão alguns mutantes e tal. Ele pifa o negócio, apaga a luz. E aí o Wolverine fala pra ele, não, leia a minha mente e você vai ver que você tem muita coisa boa ainda pra oferecer, porque o Wolverine veio do futuro, né? Uma coisa assim muito, muito louca, né? E aí ele lê a mente do Wolverine e aí nisso o Xavier fala com ele no futuro, né? Então olha só que viagem, assim, né? E aí lá quando esse Xavier mais velho fala pro mais novo, você tá deixando que essa dor te domine, esse medo, né? Te domine. E isso está fazendo com que você perca a esperança, né? Quando na verdade você deveria enfrentar essa dor, né? À medida que você suporta uma dor sem quebrar, surge algo muito elevado no ser humano, que é a esperança. É isso que o Xavier mais velho fala para ele. Aí ele volta pro lugar, né? Tinha apagado a luz, tudo, né? Aí o Hank, né, que é a fera, consertou lá o gerador, voltou a luz. E aí o Hank fala pra ele, voltou a luz. E aí o Xavier responde, realmente voltou a luz, né? Mas não voltou só a luz do ambiente, voltou a luz dentro dele, né? E aí ele passa a enfrentar os medos dele e começa a ajudar, né, aqueles que precisam dele novamente, né? Mas ele teve que passar por um processo aí de enfrentar o medo, de enfrentar a fortaleza, enfrentar a dor, né? E de certo modo resistir, porque ele voltou a entrar em contato com a dor dos outros, né? E uma outra cena, isso na verdade passa por vários pontos dos outros filmes do X-Men, que é a coragem desajustada do Wolverine, né? Que é uma audácia, vamos dizer assim, né? Então, de repente ele já arrancou as garras ali, já tá mandando ver em todo mundo, né? E interessante que a gente conversou que muitas vezes essa coragem dele, né, tem um aspecto bom ali. Você vê que o Wolverine tem um aspecto moral, ele quer fazer o bem, né? Ele não quer matar só por matar, nem só por vingança, né? Mas muitas vezes essa agressividade dele era uma dificuldade de lidar com o mundo interior mesmo, né? Ele não conseguia falar sobre os problemas, né? Em vários filmes ele tem uma questão de memória, e aí como que você lida com isso? Ele reagia muitas vezes no impulso,
Então, é um exemplo, né, de uma coragem, de uma força que está desajustada, né? Então, e aí, isso principalmente para os homens, assim, né? Muitas vezes os homens encontram mais dificuldade de falar de seus problemas e tal, né? E como que às vezes encontrar um amigo ou até um terapeuta pode contribuir muito, né? Você vai soltar um pouco essas coisas e vai começar a lidar com os próprios problemas. Por isso que a gente fala que às vezes para ser forte a gente precisa assumir que a gente tem fraquezas, tem vulnerabilidades, né? Muitas vezes o próprio processo da gente não conseguir enxergar os nossos próprios defeitos é uma falta de fraqueza, né? Porque para enxergar você precisa ter uma certa resistência. Falta de fortaleza, né? Falta de fortaleza. Quem sabe faz a vida. Porque para reconhecer esses próprios defeitos, precisa ter uma certa resistência, né? Não é fácil, é dolorido mesmo. E tá tudo bem, né? Pra todo mundo é assim. Seria estranho se a pessoa chegasse anunciando os próprios defeitos e orgulhosa disso, assim, né? Então, ser forte é também ir em busca, né, de uma ajuda, ir em busca de uma amizade, de uma conversa, né? Oba, a gente já falou então que um belo propósito seria que a gente evitasse, né, as reclamações e tudo mais, né? E para encerrar esse vídeo, você poderia trazer algumas dicas práticas para que a gente comece a ter atos, né, que conduzam a nossa vida a uma vida de uma pessoa forte, né, que tenha a virtude da fortaleza. A gente pode pensar em pequenas contrariedades, né? Então, por exemplo, quando eu vou me alimentar, eu posso comer tudo que me agrada, ou eu posso tentar comer um pouquinho mais daquilo que eu não gosto. Isso seria um ato de fortaleza, muito pequeno, e é exatamente assim que a gente precisa começar, porque eu só vou conseguir ser forte numa situação, numa coisa grande, né, numa situação grande, se eu for forte primeiro numa pequena. Então isso seria um exemplo, né, comer um pouquinho mais do que eu não gosto e menos do que eu gosto, sair da mesa ainda assim sem estar completamente satisfeito, quando eu tô com fome, deixar uma outra pessoa se servir antes de mim. Tudo isso eu tô treinando ali as minhas emoções, né, os meus anseios, assim. Isso já tem muitas dicas práticas só em alimentação. Outra situação seria aceitar também algumas pequenas contrariedades numa conversa, né? Alguém veio e falou uma coisa que eu não gosto, não concordo. Hoje em dia ainda isso acontece com muita frequência, tanto voltado para coisas políticas ou para outras opiniões que às vezes as pessoas têm, que vêm ao encontro, bate de frente, né, com os nossos valores, por exemplo. Então não é tudo que eu preciso responder e sair com razão da conversa, né? Eu posso, às vezes a pessoa falou alguma coisa, eu posso sustentar isso dentro de mim em silêncio. É uma pequena contrariedade ali, mas esse silêncio faz com que eu consiga me fortalecer um pouquinho mais, né? Não preciso ali sempre ter razão em tudo. Que mais? Acordar no horário também, assim que o despertador toca, já levantar da cama. Em situações dentro de casa a mesma coisa, né? Às vezes numa situação com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, tentar ter um pouco mais de paciência. Então, resistir ali àquela situação, respirar fundo antes de ter uma ação impulsiva. Um outro exercício muito interessante é do celular, né? Então, tudo que me manda eu preciso responder na hora. Eu tô ali 24 horas online para fazer tudo. Não, às vezes a pessoa me respondeu, eu vou esperar um pouquinho para responder ela. Claro, eu não vou demorar 40 dias, né? Mas eu não preciso fazer tudo naquela hora. Eu posso esperar, responder, mando no período da manhã, respondo no período da tarde, na hora que eu tiver um tempo para parar e me dedicar a isso. Reduzir um pouco o uso das redes sociais, porque também é algo ali que a gente fica o tempo todo recebendo muito estímulo. Eu quero estar nas redes sociais, mas eu vou me conter um pouco porque eu vou dedicar esse meu tempo para alguma outra coisa que eu preciso fazer. É uma forma também de ir fortalecendo esses anseios, né? Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma... E cumprir com aquilo que a gente coloca de dever no nosso dia a dia, né? Uma coisa que aparece muito também. Eu gostaria de ler mais, estudar mais, então eu vou me propor a fazer isso 10 minutos no meu dia.
e eu vou tentar cumprir ao máximo esse horário. É um exercício de fortaleza, muito pequeno também, mas que já é ali que você vai se fortalecendo a cumprir os seus próprios propósitos, né? Então, acho que é isso. Eu gostaria de retomar aquela frase que você falou no meio aqui do nosso vídeo, para a gente encerrar, para que as pessoas possam refletir mesmo, né? Não esqueça que na Terra, tudo que é grande começa por pequeno. O que nasce grande é monstruoso e morre. Então, todas as coisas, né, todos os atos virtuosos, eles precisam começar muito pequenos, com coisas que às vezes a gente fala assim, mas isso daí não vai ter nem importância, mas tem. Porque se a gente não passa por isso, fica difícil alcançar outras coisas maiores, né? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Vamos juntos.